Só a verdade. Entramos aí, estamos esperando o pessoal. Aliança Radical entrou aí, ó. Glória a Deus. Rodrigo Monteiro, glória a Deus pela sua vida. Que bênção estarmos juntos. Carlos Vieira, glória a Jesus pela sua vida, meu irmão. Aleluia. A pastora Cristina está aqui também, ó. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Deus abençoe, boa noite. Rodrigão, a paz do Senhor Jesus. Marcos Totti, que bênção. Deus te abençoe, varão. Elaise, Abimael, querida. Mariana, Mari, Abimael, Tânia Andrade. Está aí, ó. Carmelita, que bênção. Deus te abençoe. Boa noite, querido. Deus te abençoe. Boa noite para vocês que estão chegando agora. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Vamos só esperar o pessoal um pouquinho, tá? Paula Fernandes, Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Glória a Deus. Criações Personalité, Ludmila Ferreira. Deus abençoe. Wilson. E Ludmila. Wilson, Nina. Aleteia, Deus A abençoe Nina, vocês. Nina, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos todos vocês que estão chegando, que já chegaram. Cheguem, fiquem à vontade para mais uma live. Tati Robson, que legal. Pastor Luciano Oliveira. Glória a Deus. Tiago Ruelo, ô Tiagão. Emocionei com sua filhinha passando um áudio para mim, viu? E a Leteia, glória a Deus. Robson e Tati. E Carol, tudo bem? Davizinho, Alisson. O Alisson, Davizinho, que saudade. Como é que tá essa terra aí? Que Santos. bom, gente. Vocês. Que legal. Ei, Carolzinho, saudade, viu? Ramalho, Eliana. Eliana Ramalho. Mas graças a Deus, dá um toque aí em alguém para que eles estejam conosco. Marinice Melgaço, Deus te abençoe. Que bênção. Carol, saudade também demais de vocês, viu? Se a gente pudesse ir aí em Santos, glória a Deus. Verdade, Carolzinha, muita saudade de você, o Alisson, o Davizinho. Esperamos que estejam bem aí nessa cidade bonita de São Paulo, Santos. E Franciele, Yara, querida, saudades. Deus abençoe. A gente vai ter o dia do abraço, né? Vai ter que ter o dia do abraço pra gente matar essa saudade, né? A gente fica com vontade de abraçar um ao outro, né? É só a gente ver que a gente parte pro abraço aí lembra, não As pode abraçar. As crianças querem abraçar também. Mas glória a Deus, vai ter o dia certo, vai ter o dia certo. Vai ter o dia certo. Thalita, glória a Deus. Glória a Deus. Só mais alguns minutinhos, gente, nós já vamos começar. Aí, Monteiro, 32 anos de casado, dia 4. Glória Ronaldo e Cleide, parabéns, Ronaldo. Parabéns. Glória a Deus pela vida de vocês. 32 anos, hein? Tem que comemorar. Não tem muito lugar para comemorar, né? Tem o Carrefour. Você pode ir no Araújo ou no Verde Mar. Os espaços abertos, né? Tem também o EPA, os supermercados. Tem aqui BH, o Leroy. Leroy Merlin. E Rosângela Gomes. Jennifer. Também, glória a Deus. Pastora Viviane, que bênção sua vida, viu? Trabalho que você tem feito aí nessa Belo Horizonte, você e sua equipe. Glória a Deus. Pedro, glória a Deus. Vamos orar? Vamos? Se você puder chamar mais alguém, você clica aí em alguém e diga, senhora, nós estamos tendo uma live agora, tá certo? E a live é sobre bagagem familiar. É bênção ou maldição? Bênção ou maldição?
Muito legal isso aí, para você nos acompanhar, falando com alguém sobre bagagem familiar. Vamos orar? Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor e pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre nós. Como nós precisamos da Tua presença conosco, meu Deus. Como nós precisamos da Tua direção, da Tua graça. E nós agora, Senhor Deus, clamamos a Tua presença, que é a bênção, a presença do Teu Espírito Santo aqui no nosso meio, aqui, onde cada uma dessas pessoas estão nos ouvindo, desses irmãos estão nos ouvindo, que o Teu Espírito Santo possa falar profundamente ao nosso coração. Ó Espírito Santo, toma conta desse ambiente, toma conta do ambiente onde os nossos irmãos estão e que a Tua palavra flua no nosso meio de uma maneira muito especial. Nós oramos, Senhor Deus, pelas centenas e centenas de igrejas que estão agora, Senhor Deus, ministrando a Tua palavra, orando, recebendo do Senhor, pastores fazendo live, que o Senhor tome este Brasil nas Tuas mãos. Este Brasil é do Senhor e nós clamamos ao Senhor, ó Pai, salva o Brasil, liberta o Brasil, lança a luz nas trevas do Brasil, Senhor, e traz para a luz, ó Pai, tudo aquilo que é mentira, corrupção, que está errado, Senhor, e fecha a boca de Satanás nessa nação e dê-nos vitória, Senhor Deus, que esse Brasil, Senhor Deus, possa progredir, possa andar, possa sair, ó Deus, de tantas confusões, porque o Brasil é um país abençoado. Nós oramos, Senhor Deus, pela nossa nação, pelo nosso presidente, pelos ministros, por aqueles que são envolvidos de autoridades nesta nação, Senhor, para que haja, ó Deus, a Tua bênção, a Tua graça. Nós te pedimos isso, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Meus irmãos, olha, nós vamos falar hoje um assunto muito importante. É um assunto que mexe conosco e é um assunto que todo casal, toda pessoa deve saber, principalmente você que tem um relacionamento conjugal, você que é casado, você que é noivo. É muito importante isso que nós vamos falar hoje, porque fala sobre as nossas bagagens. Aquilo que nós levamos para dentro da nossa casa, e quando nós chegamos dentro da nossa casa casados, né? Cada um vem de sua casa e vão morar juntos, cada um trazendo a sua bagagem. O que acontece? Você começa a tirar de dentro da sua mala a sua bagagem, aquilo que você acha que está certo, aquilo que você viveu com seus pais, com sua família, e agora você vai colocar isso para fora, tentando imprimir no seu casamento aquilo que você aprendeu, aquilo que você recebeu na sua alma, no seu intelecto, no seu coração. E aí que as brigas, as dificuldades começam, porque nós julgamos a outra pessoa, o jeito dela falar, de ser, de proceder, de agir. A gente julga esses atos falando assim que a pessoa ela está errada, que o meu jeito é melhor que o da minha esposa. Então, nós ficamos sempre brigando um com o outro e começamos a cobrar do nosso cônjuge algumas coisas que ele tem que fazer para nos agradar. Nós, então, começamos a medir o nosso cônjuge por aquilo que nós somos, por aquilo que nós vivemos, por aquilo que nós sabemos fazer. E aí as coisas começam a acontecer de forma inversa. Aquilo que era para ser uma alegria, aquilo que era para ser uma paz, começa a ser uma grande tribulação. São as bagagens familiares que nós levamos para dentro da nossa casa. É sobre isso que nós vamos falar. Isto é bênção ou é maldição? O que eu tenho que fazer para melhorar isso? Será que eu estou certo ou minha esposa que está certa? Quem é que está certo nesse embate aí de bagagens? Porque cada um tira a sua bagagem de alguma forma, né? Por exemplo, o jeito de almoçar, o jeito de se sentar na mesa, o jeito de falar, isso tudo é bagagem familiar. Então nós vamos ver sobre isso, a pastora Cristina vai falar um pouquinho sobre isso aí e no final eu vou entrar novamente para falar com os irmãos, tá certo? Então eu vou deixar a pastora Cristina falar um pouquinho sobre bagagem familiar. Isto é bênção ou é maldição? Preste atenção nessa palavra. Graças a Deus, mais uma vez, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, você que já chegou, você que está chegando agora. Então nós esperamos que você não apenas passe por aqui, mas que você permaneça aqui conosco. Nós queremos compartilhar algo da palavra de Deus nessa noite, como o pastor Daniel já disse aqui nessa breve introdução, sobre bagagem familiar, ou nós podemos chamar de herança familiar ou legado familiar, né? Então, traduzindo, é uma bagagem mesmo, né? Aquilo que nós
trazemos da casa dos pais. E, na verdade, nós falamos da casa dos pais, mas pode ser de qualquer outro lugar onde nós nascemos e fomos criados. Porque sabemos que muitas pessoas não tiveram um lar com os seus pais. Verdade. Né? Muitas pessoas nasceram, de repente, ali com os pais, mas precisaram por algum motivo morar em outro local, morar com os avós, com tios, com parentes. Tem pessoas que foram criados num orfanato, mas o fato é, a nossa criação se deu através de pessoas que nos influenciaram. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre essa herança familiar, sobre essa bagagem familiar, a nossa construção, de onde ela veio. Então, normalmente, na maioria das vezes, né, naturalmente, a gente vai falar sobre os pais. Mas, como eu disse, sabemos que tem pessoas que foram criadas com uma parentela, enfim, de uma outra maneira. Mas, em regra geral, a maioria das pessoas foram criadas ali, então, no convívio dos pais. Então, nós queremos chamar a nossa atenção para isso. A primeira coisa que nós precisamos entender é sobre a nossa criação. De onde nós trouxemos essa bagagem que nós carregamos, que podemos chamar de herança, podemos chamar de legado. Essa bagagem é uma bênção ou ela é uma maldição? Quem tem essa resposta? Quem poderá nos responder acerca disso? Cada um de nós. Porque não importa a sua idade, e quanto mais adulto, melhor para saber responder sobre isso. Mas não importa a sua idade, você pode fazer uma consideração, você pode raciocinar de forma lúcida e breve e logo você acha a resposta, né? O que eu herdei, o que eu carrego aqui comigo, na minha herança, na minha bagagem, é uma bênção ou é uma maldição? Eu tenho a resposta para mim. Você deve ter a resposta para você. Então, você sabe se é bênção e maldição. Como que eu posso saber se é bênção e maldição? É muito fácil. Faça aí a sua consideração. Então, vamos dar aqui algum exemplo. Então, eu vou falar aqui de um pai, um exemplo corriqueiro. Um pai trabalhador que sai cedo e volta à noite para casa, passou o dia trabalhando, então tem ali os seus filhos ou filho, e aqueles filhos então estão observando, vendo, convivendo com aquele pai que levanta de manhã, logo cedo, se apronta, despede, sai de casa e vai trabalhar, e ele só volta no final da tarde ou às vezes até à noite. O que esse pai, sem palavra alguma, passou para os filhos como exemplo, como prática, né? Então ele praticou algo. Os filhos viram ele a vida toda trabalhando. É natural, é normal que esses filhos sigam por esse caminho. Pastora, mas tem exceções. Eu conheço pessoas que nasceram e cresceram num lar que os pais trabalhavam e ele é preguiçoso. Eu não estou falando das exceções, nós estamos falando aqui de uma regra no geral. Eu sei que tem gente que nasceu num lar onde as pessoas trabalham, mas ele é preguiçoso. Mas isso é uma outra história. Em regra geral, normalmente, aquela pessoa que foi nascida e criada num lar onde ele observou o pai num procedimento honesto, um procedimento trabalhador, ele tem facilidade, na medida que ele vai crescendo, ele tem a facilidade de querer sair para trabalhar. Isso é bênção? Isso é bênção, porque a Bíblia diz que do suor do nosso trabalho nós comeríamos. E a Bíblia diz assim, o próprio Jesus diz assim, eu trabalho porque o meu pai trabalha e eu trabalho também até agora. Então, nós vemos que na Bíblia existe o estímulo para o trabalho. A Bíblia condena a preguiça, o preguiçoso, isso é maldição. Mas a Bíblia ensina sobre o trabalho. Então, vamos lá, voltando para a nossa consideração, falando aqui de um exemplo corriqueiro, um exemplo diário de vida comum do lar. Então, uma pessoa que foi nascida e criada num lar onde ela viu
o pai, a mãe, ou só o pai saindo cedo para trabalhar, a probabilidade dela repetir esse caminho é quase 100%. Salvo algumas exceções, mas como eu disse, nós não estamos falando em exceções, nós estamos falando de regra geral. Isso é bênção? Isso é bênção. Então trabalhe e ensine para os teus filhos o que é trabalhar, que trabalho é bom, que trabalho está na Bíblia, um comportamento justo, honesto, digno, bíblico. Então aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, seja através de palavras, de estímulos, de exemplo, de vivência, convivência, é o que nós temos na nossa vida e é o que nós replicamos para os nossos filhos. E nós precisamos entender o que é bênção, o que é maldição. O que é bênção, nós vamos continuar fazendo, nós vamos praticar e replicar. Aquilo que nós entendemos que é maldição, que é negativo, nós precisamos lançar fora, clamar o sangue de Jesus e dizer: Deus, eu não quero isso para minha vida, eu aprendi isso errado, eu recebi essa palavra, esse exemplo, eu tive essa convivência, essa vivência com quem me influenciou, mas eu não quero isso mais. Porque tem pessoas que passam a vida inteira se justificando. Então ele nasceu num lar, ele teve ali um exemplo errado, ele teve uma vivência, uma convivência, um estímulo errado, negativo. Hoje ele está na igreja, hoje ele tem Jesus, e ele continua praticando as coisas erradas e aí ele se justifica. Ah, mas papai, ah, mas mamãe. Ah, o vovô, o titio, o papagaio, o periquito, o gato, o cachorro, seja lá quem for, todo mundo me estimulou para ser esse mané quadrado e assim eu tô vivendo. Não, ainda que tenhamos os estímulos errados, os exemplos, as palavras negativas, tudo isso, é claro que isso vai dificultar a caminhada, mas se hoje eu tenho Jesus, se eu estou dentro de uma igreja, principalmente, eu tenho posse de uma Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus para nós, então eu não tenho justificativa, não é verdade? Então, eu queria até deixar um texto aqui, né? Acabamos empolgando aqui, o pastor Daniel começou aqui com a introdução, nos empolgamos e nem deixamos o texto bíblico. Nós queremos deixar aqui com vocês um dos textos bíblicos para a nossa meditação nessa noite, é o Salmo de número 109, verso 17, Salmo de número 109, verso 17, que diz assim: amou a maldição, que ela o apanhe, não quis a bênção, que ela se afaste dele. O que é amar a maldição? Ninguém bate no peito e fala: ó, maldição, eu te amo, vem em mim. Não, isso é um ato de loucura, né? Ninguém faz isso. Mas tem pessoas agindo inconscientemente, silenciosamente, amando a maldição. Como que eu posso amar a maldição inconscientemente, silenciosamente? Quando eu insisto em fazer aquele caminho errado que eu aprendi. Então, durante um período da minha vida, da infância, adolescência, seja quanto tempo durou, até o seu encontro com Jesus, até o meu encontro com Jesus, eu fiz um caminho equivocado, um caminho onde os pais, por exemplo, brigavam, falavam palavrões, fumavam, bebiam, um lar destruído, disfuncional, ninguém cumpria o seu papel dentro de casa e ali eu nasci, fui criada, enfim, um exemplo. Um dia eu encontrei Jesus e aí eu aprendo aqui na Bíblia que Jesus é o caminho. Ele mesmo se apresenta assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir até o Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho. Então, apesar de entender que Jesus é o caminho, eu continuo insistindo naquele caminho que eu nasci e cresci errada. E como eu disse agora há pouco, eu ainda me justifico. Ah, mas eu falo palavrão, a minha boca é tão suja. Quando eu assusto, eu já falei palavrão. Porque os meus pais falavam muito palavrão, então eu acostumei falando palavrão. Mas a Bíblia diz, a Bíblia ensina que é pra gente cuidar das nossas palavras.
Então, ou eu vou fazer o que a Bíblia diz, ou então eu vou ter que ficar me justificando. Mas o que não comunga, o que não convém, o que não dá certo, é eu ter um encontro com Deus ou dizer que tive um encontro com Deus e eu continuo naquele caminho equivocado. Foi o que eu disse no início. Eu já entendi que isso aqui é maldição. Então, isso aqui que eu fui ensinada, que eu fui estimulada, treinada, eu vi, eu assisti, eu convivi, enfim, tudo isso que ajudou nessa construção da minha pessoa, da minha vida, eu já entendi que é uma bagagem negativa, é uma bagagem maldita. Então, o que me cabe fazer, e isso mediante a Bíblia, a palavra de Deus, orar, clamar o sangue de Jesus, fazer literalmente uma oração de bota fora, Deus, eu não quero isso, isso não é para minha vida, eu não concordo com isso não faz parte do que o Senhor tem para mim, isso não tem nada a ver com o propósito do Senhor na minha vida, não quero mais. E eu saio daquele caminho que eu fui treinada a fazer, e agora eu passo para esse caminho aqui, o caminho de Jesus. Por isso que é muito importante a leitura da Bíblia, porque é a Bíblia que vai tirar tudo isso de nós. Porque já nos perguntaram várias vezes, como é que eu me livro dessas bagagens todas? Então, recentemente, com um casal que fuma muito. Então, eu fui abordar aquela moça, eu falei, você não tem medo da sua filha vendo você fumando desse jeito? Primeiro que você está fazendo mal para a sua própria vida, e segundo que você está contaminando a sua casa, a sua filha está fumando por tabela junto com você, isso não é justo. E aí ela se justificou, mas a minha avó fuma, a minha mãe fuma, aí eu aprendi a fumar, eu fumo desde 11 anos de idade, aquela moça me disse. Então eu disse para ela, pois é, querida, mas não significa que você fez algo errado a vida inteira, que isso seja o certo. Eu disse para ela, fumar não é bom para ninguém. Até o próprio Ministério da Saúde alerta isso o tempo todo. Vem escrito, inclusive, nas caixinhas de cigarro que a gente vê aí nas padarias, em qualquer lugar, tá aí para todo mundo ver, que é prejudicial à saúde. Agora, você quer se matar, você quer morrer com um problema pulmonar, esse é problema seu. Você só não pode trazer isso para dentro da sua casa, repassar isso para sua filha. Eu perguntei para aquela moça, você gostava de ver a sua avó e sua mãe fumando? Não, eu odiava isso, eu abominava isso. Eu disse para ela, pois é, aquilo que a gente mais abomina nos pais são os erros que nós cometemos, que coisa terrível, né? Então isso é uma bagagem maldita, um vício, seja ele de cigarro, de bebida, de droga lícita, ilícita, se bem que eu não acredito em droga lícita, para mim toda droga, o nome já diz tudo, é uma droga. Então, você teve ali aquela caminhada de droga, de vício, e você aprendeu isso, você foi estimulada para isso, então é isso que você pratica, é isso que você vai replicar. Então, isso é o significado de bagagem familiar. O que nós trouxemos da nossa parentela, do nosso contexto familiar, do nosso passado. Como eu disse, pode ser uma convivência com os pais, mas de repente com avós, com qualquer outro parente, num orfanato, não importa onde você foi nascido, onde você foi criado, as pessoas que de alguma maneira exerceram influência sobre a minha vida e sobre a sua vida, essas pessoas contribuíram para encher aí, completar o pacote da bagagem. Essa bagagem, se ela for bênção, quem é que tem a resposta? Como é que eu sei se é bênção ou maldição? Eu tenho a resposta para mim, você tem a resposta para você. Então é só você fazer uma análise, uma autoanálise. Isso aqui que eu estou fazendo, eu vi o meu pai fazendo a vida inteira. Isso aqui que eu estou repetindo aqui com os meus filhos, é o que a minha mãe fazia comigo. Isso é bom? Então, por exemplo, uma mãe que chamava atenção da filha no sentido do vestuário, por exemplo. Aqui eu estou trabalhando com exemplos, aqui não tem recado para ninguém, isso aqui são exemplos.
Então, uma mãe que tinha um determinado zelo, cuidado com a roupa da filha, aquela filha, certamente, ela vai ter um vestuário decente, cuidadoso, zeloso, de acordo, e certamente quando ela casar e tiver filha, principalmente filha, ela vai fazer com a filha exatamente o que ela aprendeu da mãe. Isso é bom? Isso é uma bênção? Você ter um zelo, por exemplo, com o vestuário dos seus filhos? Isso é bom, isso é positivo, isso é bênção. Então, vamos praticar isso e vamos replicar isso na vida dos nossos filhos, né? E aí, como eu disse agora há pouco, mas e um comportamento errado? E um exemplo errado, né? Eu acabei de citar aqui o exemplo do maldito cigarro. Então, eu vi o meu pai fumando, eu vi a minha mãe fumando, todo mundo fumava dentro de casa, agora eu fumo também, o meu filho vai fumar também. E que todo mundo morra, né? Que todo mundo se exploda de cigarro. Então, isso foi um aprendizado errado, e isso é uma maldição. Então, aquilo que é maldição, nós não podemos praticar e muito menos replicar para os nossos filhos, para a geração vindoura. Nós precisamos jogar isso fora. Então, vamos dar aqui alguns outros exemplos. Falando de bagagem familiar, é bênção ou maldição? O que for bênção, pratique e replique. O que for maldição, ore, clama o sangue de Jesus e faça outro caminho, porque esse caminho não vale a pena. É caminho de morte, é caminho a passos largos para o inferno. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude. Quer ver outros exemplos aqui de bagagem? Os pais que têm aquele cuidado de ensinar os filhos sobre gentileza. Uma determinada época da minha vida, fazendo um treinamento para trabalhar com adolescentes, eu tive contato com uma psicóloga, uma senhora já era avó, e ela fazia parte ali das aulas, dos treinamentos, e eu ouvi aquela mulher falando várias vezes. Ela era uma psicóloga específica mesmo para a área de criança e adolescente, e ela dizia o seguinte: você quer saber como são os pais? Olha o comportamento dos filhos. Então, aquela criança toda agitada, pode saber, os pais são agitados, ou pelo menos um deles. Aquela criança toda destabanada, desorganizada, bagunçada, pode saber que os pais são assim, a casa é assim, se não for os dois, pelo menos um dos. E é verdade. Eu e o pastor Daniel trabalhamos, já lidamos com crianças na igreja, lidamos com adolescentes, com jovens, hoje há quase 20 anos trabalhando com casais, e é exatamente assim. A gente conhecia uma adolescente, e o pouco de convívio que a gente tinha com aquele adolescente, a gente já tinha uma noção de como era a casa, como eram os pais e o casamento dos pais. Quando a gente tinha acesso àquela casa e a gente conhecia aqueles pais, era exatamente aquilo que a gente tinha pensado. Então, mais uma vez, reforçamos o que estamos comentando aqui, compartilhando nessa noite. Cuidado com a sua bagagem. Se ela for uma bênção, pratique e replique, ensine. Se ela for uma maldição, lança fora isso em nome de Jesus. Então eu dizia aqui dos pais que estão zelando aí pela educação dos filhos, ensinando sobre gentileza. Eu tive uma situação interessante há um tempo atrás, e foi o seguinte: eu fui visitar uma casa com uma pastora amiga, isso o ano passado, e aí eu chegando naquela casa, então eu levei, eu e a pastora amiga, nós levamos umas flores para a pessoa, né, para a anfitriã que estava nos recebendo. Eu sabia que tinha uma criança, uma menininha lá, de mais ou menos uns 6, 7 anos, então eu levei um mimo para aquela menininha. Aí ela já foi logo pegando e abrindo e toda entusiasmada, e a mãe falando com ela: filhinha, agradece a pastora, filhinha, agradece a pastora. A mãe deve ter falado isso umas 10 vezes, mas ela entusiasmada com aquele mimo, era uma bobaginha, um chaveirinho de bonequinha, alguma coisa assim. Aí por fim, a mãe já tinha falado 20 vezes: filhinha, agradece a pastora. Ela olha para a mãe, brava com a mãe, e diz assim: por que eu tenho que
que agradecer. Se todo dia aqui dentro de casa eu te dou coisas e você não agradece, papai dá coisas e você não agradece, você recebe um monte de coisa e não agradece, por que eu tenho que agradecer? Enfim, foi um desabafo daquela criança de 6, 7 anos. Então, para mim ficou claro, aquela mãe mandava a filha agradecer. Mas, na verdade, aquela menina, ela nunca teve a vivência e a convivência da mãe agradecendo. Você está vendo como que isso é profundo, né? Principalmente na intimidade da nossa casa. Os pais normalmente mandam os filhos fazerem as coisas. Agradece, meu filho, pede por favor, meu filho, volta aqui, pede desculpa, você vai sair da mesa, pede com licença. E eu não estou dizendo que não tem que fazer isso, os pais têm que fazer isso o tempo todo, mas muito mais que falar, que mandar os filhos fazerem, eles precisam fazer. Porque é o nosso exemplo que conta muito mais que as nossas palavras. Então, um lar, uma casa onde os filhos são acostumados com os pais sendo gentis entre eles, né? O pai e a mãe se tratando com gentileza, ô meu amor, ô meu bem, pedindo por favor, agradecendo, se desculpando, pedindo perdão. Aquele filho ou aqueles filhos que vivem nesse contexto, a probabilidade deles crescerem pessoas gentis e educadas é 100%. Então, isso é uma bênção, essa é a bagagem familiar, bênção, abençoada. Então, nós precisamos continuar praticando e replicar isso. E isso tem sido cada vez mais difícil, porque os pais não querem criar os filhos, né? A gente vê os pais pegando ali o bebezinho, ele ainda não saiu das fraldas, ele ainda tá na mamadeira, leva aquela criaturinha inocente, joga numa escola de manhã e só pega à tarde. Então isso pira a cabeça da criança, né? Porque ela tem ali uma mistura de bagagem, porque o pai e a mãe tá tentando ensinar uma coisa, na escola ela tá aprendendo outra, no convívio com a babá ela tá aprendendo outra, com a avó ela tá aprendendo outra coisa, e aquilo vira uma mistura de bagagem na cabeça dessa pessoinha. E nós dizemos o seguinte, a probabilidade de um comprometimento emocional é muito grande, mas isso nós só vamos saber quando essa pessoinha se transformar numa adolescente, que ela resolver botar a boca no trombone, porque você sabe, a adolescência é aquela fase que, como eu acabei de dizer, o ser humano bota a boca no trombone de tudo que está reprimido, né? Então, voltando aqui para nossa bagagem familiar, é uma bênção ou é uma maldição? Nós queremos, ao longo desse mês de junho, nós comentarmos sobre temas específicos dentro desse tema, né? Dentro desse tema bagagem familiar, nós vamos então ter outros temas, né? Então, o que eu aprendi sobre perdão? Então, o que eu aprendi sobre perdão, sobre perdoar ou não perdoar, guardar mágoa, rancor, ficar de mal, tomar ódio, enfim, é isso que eu aprendi. É isso que eu faço e é isso que eu vou ensinar. Então, nós podemos abordar sobre o perdão, sobre comunicação, finanças. Então, a gente vai utilizar o mês de junho, se Deus quiser, para a gente ir abordando esses temas, tudo dentro de bagagem familiar. Mas hoje nós vamos nos deter nisso aqui, sobre o que é bagagem familiar. É uma bênção ou é uma maldição? Para você que está chegando agora, então essa é a nossa meditação de hoje, esse é o nosso compartilhamento de hoje. O que eu tenho na minha bagagem? E vale a pena nós ressaltarmos o seguinte, nós não nascemos assim. Não, eu nasci extremamente carente. Tem gente que levanta essa bandeira, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, se quiser me aceitar tem que ser assim. Não, nós não nascemos assim. Eu sempre digo isso. Uma criança quando nasce, ela nasce um bebê pequeno, inocente, que a única comunicação que ela tem é o choro. Ela chora para mamar, ela chora para ser trocada, abraçada, ela chora para dormir. Enfim, é só isso. Ao longo dessa caminhada, desse crescimento, com tudo aquilo que nós vamos
recebendo, aprendendo, seja através de exemplos, estímulos, palavras, vivência, convivência com aqueles que exercem algum tipo de influência sobre nossas vidas. Isso vai contribuir para nós nos transformarmos em quem nós somos hoje. Então, para nós irmos aqui terminando, eu deixo uma pergunta para nossa autoanálise. Em quem eu me transformei? Em quem você se transformou? Eu sou uma pessoa carente, como eu estava dizendo agora há pouco. Eu nasci carente. Não, ninguém nasce carente. Ninguém nasce ciumento. Ninguém nasce bagunçado, desorganizado, distraído, esquecido. Ninguém nasce sem noção, sem educação, sem rumo. Nós simplesmente nascemos um bebê pequeno e indefeso, que depende de alguém para tudo. Essas pessoas que vão nos criar, seja os pais ou quem quer que seja que te criou, ele exerceu sobre a sua vida uma determinada influência. E foi através dessa influência, do que ele também tinha, que ele repassou para você. E isso é a nossa bagagem. Então, em quem nós nos transformamos? Quem eu sou hoje? Quem eu sou hoje? Tá bom para mim? Eu gosto de quem eu me transformei? Essa pessoa que eu estou hoje me satisfaz? Condiz com a Bíblia? Se for assim, ótimo, bênção, parabéns, aplausos. Se não, só nos cabe orar, clamar a Deus que nos ajude, o Espírito Santo, que é o maior interessado em transformar a nossa vida de dentro para fora, e nós fazermos o caminho correto. Eu volto a dizer, é difícil, é difícil. Uma pessoa, por exemplo, que foi acostumada a mentir. A mentira é um negócio seríssimo. A pessoa que mente, ela mente tanto que ela mesma acredita nas suas mentiras. Então, uma pessoa que conviveu num lar onde ela aprendeu sobre a mentira, ela mente. Ela mente com motivo, sem motivo, se bem que eu não acredito em motivo para mentir. Mentira para mim é mentira. Então, ela aprendeu a mentir, então ela mente. Ela mente, ela pratica mentira, ela ensina para quem está próximo a mentira. Mas a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então hoje, eu, conhecedora da Bíblia, que é a palavra de Deus, eu não posso mais mentir. Pastora, mas eu aprendi a mentir a vida inteira. Meus pais mentiam, os meus irmãos, avós, a família inteira mentia, até a vizinhança mentia. Então eu aprendi a mentir. Essa caminhada, esse aprendizado, ele vai ser mais difícil, mas ele não é impossível. Vai dar mais trabalho, vai exigir de nós mais esforço, com toda certeza, mas vale a pena, em nome de Jesus. É isso que nós precisamos entender na nossa vida. Então, o que eu aprendi? Quais foram as palavras que eu recebi? Um dia eu atendi uma moça que ela tinha como certo na sua vida que ela era lerda, que tudo que ela começava ela não conseguia terminar. Eu disse para ela, tem quanto tempo que você está na igreja? Há mais de 10 anos. Uma moça, uma mulher adulta, mãe de 2 filhos, 30, não sei se era 30 ou 31 anos, enfim. Uma mulher adulta, casada, mãe de 2 filhos lindos. E eu disse para ela, tem mais de 10 anos que você está na igreja. E durante esses 10 anos, conhecendo a palavra de Deus, você vive uma mentira como se ela fosse verdade. Quem falou para você que você é lerda? E ela então me disse, a minha mãe. A minha mãe sempre dizia isso para mim. Não, mas você é muito lerda, fulana. Tudo que você começa, você não termina. E aí aquela moça me dizendo, é verdade, pastora. Eu começo a ler um livro, eu não saio da página 1. Eu não saio da introdução. Eu começo a ler a Bíblia, eu não saio do primeiro capítulo, seja que livro for. Eu começo a varrer um cômodo da minha casa, daqui a pouco eu já estou lá fora. Eu não consigo terminar de varrer o cômodo que eu comecei. Então, e ela continua me dizendo e falando, você entendeu, pastora? Eu realmente sou lerda. Eu disse para ela, não, querida, você não nasceu lerda. Não existe a menor possibilidade de uma pessoa nascer lerda. A não ser que ela tenha uma lesão cerebral. É o seu caso? Não, eu nasci perfeita, Então eu disse para ela, você se transformou, como você mesmo está dizendo, eu dizendo naquele gabinete com aquela moça, eu disse para ela, você se transformou numa pessoa lerda, lesada, a partir de uma palavra que você recebeu da sua mãe. Porque a sua mãe te deu o que ela tinha.
Então ela tinha violência nas palavras, ela não pensava para falar, então ela falou isso para você e você cresceu. Agora eu disse para ela, eu até entendo você viver uma parte da sua vida lesada, entre aspas, como você acreditou até agora. Eu só não entendo você há mais de 10 anos na igreja e vivendo essa mentira como se ela fosse uma verdade. Então eu disse para ela, você não nasceu lesada, você não nasceu lerda, você se transformou nessa pessoa através de uma palavra que você recebeu da sua mãe, uma palavra maldita. Eu disse para ela, você quer que os seus filhos sejam lerdos? Não, pastora, misericórdia. Eu peço a Deus todos os dias pela vida dos meus filhos, para eles serem pessoas extremamente inteligentes. Eu disse para ela, mas é o que você tem, é o que você dá para os seus filhos. Então você recebeu essa maldição, você está fazendo o caminho dessa maldição, você está amando essa maldição, foi o texto que nós lemos, amou a maldição que ela apanha. Amar a maldição é fazer o caminho dela. Então eu disse para ela, você está fazendo o caminho da maldição e os seus filhos vêm atrás de você. E aí eu terminei a conversa com aquela moça dizendo para ela, quando que você vai terminar esse casamento seu? E quem é que vai cuidar dos seus filhos? E ela então assustou e disse, misericórdia, pastor, o que você está falando? Eu disse para ela, você acabou de me dizer que você não termina nada que começa, então esse casamento tem hora para acabar. E eu convivo com seus filhos também. Então, das duas, uma. Ou você acaba com essa confusão, você joga fora essa bagagem familiar que não presta, é maldição, e vive a vida que Jesus tem para você. Jesus tem vida nova para nós. Jesus tem novidade de vida. Eu disse para aquela moça, querida, durante 30 anos você viveu como lerda. Você viveu uma mentira como se ela fosse verdade. Você se transformou numa pessoa lesada a partir de uma palavra maldita que saiu da boca da sua mãe sobre você várias vezes. A sua caminhada no caminho de Jesus, numa nova vida, ela vai ser um pouco mais difícil, mas vale a pena. E eu trago essa palavra para nós, esse exemplo que eu acabei de contar dessa moça, então eu trago para a nossa própria vida. Talvez você tenha nascido e sido criado ou criada num contexto muito complicado. Os exemplos foram os piores, as palavras as mais pesadas, os estímulos os mais equivocados, não importa. Mas agora você tem aí com você a Bíblia, a palavra de Deus. E se não tem, eu aconselho você a ter uma. Porque a Bíblia é o manual do Criador para nós, a criatura. Então, nós precisamos da Bíblia. A Bíblia fala comigo, fala de mim, fala para mim. Então, eu preciso ler a Bíblia diariamente, constantemente. Então, agora de posse da Bíblia, então você lança fora essas maldições e vai viver a vida que Deus tem para nós. Então, vou passar a palavra para o pastor Daniel, para ele terminar isso aqui e orarmos. Mas eu volto a dizer ou repetir o que eu falei desde o início. A primeira coisa, entender o que é uma bagagem familiar. É uma bênção ou uma maldição? Se aquilo que as pessoas que exerceram uma certa influência sobre a sua vida te ensinou, te estimulou ou profetizou, verbalizou para você, é uma bênção, então você pratica e replica. Mas se você entende que é uma maldição, lança fora. Lança fora, sai desse caminho de treva, de maldição, sai desse caminho equivocado e vai para o caminho que é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E mais uma vez eu quero repetir também para o nosso entendimento. Nós precisamos, o quanto antes entendermos isso, menos sofrimento. Eu não nasci assim. Eu me transformei nessa pessoa. Eu me transformei nessa pessoa através dos estímulos, através das palavras que eu recebi, da convivência, da vivência, daqueles que me influenciaram. Então, o que eu recebi? Eu entendo que é uma bênção, eu vou praticar e eu vou replicar. Eu entendo que é uma maldição, então eu vou lançar fora. Eu não quero isso. Salmo 109, verso 17, é o texto que nós estamos aqui meditando sobre ele. E então eu devolvo a palavra para o pastor Daniel para ele concluir isso conosco e orarmos, e nós ainda temos uns recadinhos. Pois é, pessoal, uma palavra muito linda essa. Nós ainda vamos falar sobre bagagem educacional.
a bagagem espiritual e a bagagem emocional que nós recebemos ao longo da nossa vida e que estão influenciando no nosso casamento, no nosso relacionamento. Eu queria terminar aqui para nós orarmos, lendo aqui o Salmo 109, a partir do versículo 21, onde diz assim: mas tu, ó Deus, meu Senhor, age por mim, por amor do teu nome, livra-me, porque é boa a tua misericórdia, porque sou pobre e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina, sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus joelhos vacilam e meu corpo definha de magreza. Tornei-me para eles objeto de zombaria. Quando me veem, balançam a cabeça. Socorre-me, Senhor Deus meu. Salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que isso vem das tuas mãos. Essa deve ser a nossa oração, que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam envergonhados os que se levantam contra mim. Alegre-se, porém, o teu servo. Cubram-se de vexame os meus adversários, e a sua própria vergonha os envolva como manto. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios, e eu o louvarei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre para o livrar daqueles que o condenam. Amém, que essa seja a nossa oração, clamamos a Deus para que ele transforme a nossa vida, para que ele nos livre, para que a obra dele seja feita na nossa vida. Irmão, olha, esta palavra ela mexe conosco porque é para nós pensarmos: será que eu devo continuar dessa maneira? Será que eu devo mudar? Eu preciso mudar? Então é uma palavra para te desafiar à mudança. Nós ouvimos aqui, você não nasceu assim, você se tornou naquilo que você é hoje. E ainda, o que você está passando para os seus filhos? Você gostaria que o seu filho casasse com uma mulher igual você é? Você, pai, gostaria que sua filha casasse com um homem do jeito que você é na sua casa? Então são essas bagagens que nós estamos passando para a nossa geração e nós precisamos melhorar essa bagagem aí para que os nossos filhos não passem por aquilo que nós estamos passando no relacionamento, para que o nosso relacionamento seja tranquilo, seja saudável. Vamos orar então? Você está perto do seu marido? Está perto da sua esposa? Você está sozinho ou sozinha? Então agora eu queria que você orasse. Se você está perto da sua esposa, do seu esposo, fique junto dela agora que nós vamos orar. Vamos ouvir uma música e você vai orar e você vai falar: Deus, eu quero melhorar. Nós precisamos melhorar como marido, como esposa, como pessoa. E mais durante esse mês nós vamos falando aí sobre essas outras bagagens, né? As heranças que nós recebemos, herança educacional, a herança espiritual, a herança emocional, tantas coisas que nós temos para falar ainda. Hoje foi só uma introdução. Vamos ouvir essa canção e você vai orando aí. Amém. Ore aí por um instante. Peça a Deus pela sua casa, pela sua família. Amém, Jesus. Peça a Deus por vocês dois aí agora. Espírito Santo, o Senhor está aqui. Oh Deus, é uma palavra que traz tanta luz, ó Deus, no nosso interior, na nossa alma, na nossa mente, na nossa compreensão, Senhor. E nós estávamos aqui orando para que Teu Espírito Santo possa atuar nestas vidas, atuar nos nossos corações também, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Oh meu Deus, ouve as orações que estão sendo feitas agora, Senhor. Esta família que está clamando ao Senhor, esta família que está orando, este homem, esta mulher, que talvez está em casa sozinha, mas está ouvindo, está, ó Deus, meditando nesta palavra. Nós te abençoamos, meu irmão, no nome de Jesus. Que esta palavra, herança familiar, bênção ou maldição, entre no seu coração. Que haja uma grande mudança, que o Senhor te abençoe, que você seja transformado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda palavra maldita seja quebrada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha aqui, nós temos um aviso aqui para dar para vocês. É o seguinte, gente. Amanhã nós temos cultos a partir das 10 horas. De hora em hora nós temos culto. A partir das 7. A partir das 7 horas. 7, depois 8, depois 9. Pastor Jorge estará ministrando culto das 10 até 11h30. Depois começa um outro culto com o Dr. José Eugênio, né, o psicólogo. Ele estará ministrando no segundo tempo, pela manhã. À noite, às 17h30, pastor Jorge estará ministrando até às 19h15. Depois eu estarei ministrando à noite, às 19h30 mais ou menos, 19h15, eu estarei ministrando antes do último culto, que é o Caixa d'Água, é o culto da juventude da igreja. Amanhã então nós temos vários cultos. Quero
Fazendo um convite para você, quarta-feira agora é o culto da família e nós estaremos ministrando uma palavra na ceia, será a ceia. Você que pode, venha participar conosco da ceia, será um momento muito especial. E no dia 12 agora, ainda essa semana, então agora, essa semana, quarta-feira, e no dia 12, que é sexta-feira, é o dia dos namorados. Tá certo? Você tem uma namorada? Você tem um namorado? Eu tenho um namorado. Tem? Então nós vamos comemorar juntos no dia 12, sexta-feira agora, às 20h30, numa live muito especial. Vai ser o DDD, Papo de Casais Romântico. Excepcionalmente esse mês, na sexta-feira, para coincidir com o dia 12. Justamente. Eu quero que você se prepare para o dia 12. Faça uma mesa, um jantar, alguma coisa especial aí um para o outro, porque dia 12 é o dia dos namorados, né? Aí nós vamos ministrar a palavra e logo após você vai poder fazer um lanche, você vai poder dar dinheiro para ela, ou ela também te dá dinheiro, né? As mulheres hoje estão com a grana, né? As mulheres estão cheias da grana, tá certo? Isso no dia 12. E no sábado, dia 13, olha, dia 12, dia dos namorados, no sábado, dia 13, a partir das 14 horas, nós estaremos na nossa igreja, na nave central, com imersão conjugal, comemorando também o dia dos namorados. Nós teremos ali o pastor José Luiz e a Débora, eu e a pastora Cristina, pastor Robson e Tatiana, o Edric e a Poliana adorando o Senhor. Então vai ser uma imersão no casamento. Olha, nós temos 200 vagas presenciais, tá certo? Você que pode e quer participar conosco, a inscrição ela é gratuita. Você pode ligar para o telefone da igreja ou para o celular da família. Nós vamos soltar esse cartaz, essa arte aí, você vai nos acompanhar. Mas eu queria que você que pode estar conosco na igreja, nós vamos abrir inscrições para inscrição gratuita para 200 casais presenciais. Então 400 pessoas na nave central da igreja, junto ali conosco. Nós vamos ministrar das 14 às 17 horas, imersão conjugal. Você vai ter um mergulho em casamento, no relacionamento conjugal, tá certo? Limitado a 200 casais. E neste mês de junho estaremos falando sobre bênção e maldição, herança familiar. Se essa aí é uma bagagem boa ou uma bagagem ruim. Que Deus te abençoe. Nós queremos indicar para vocês a leitura do livro Bênção e Maldição, do pastor Jorge Linhares. É um best-seller, traduzido em várias línguas. Enfim, é um livro abençoadíssimo. E ele vai compor bem tudo isso que nós estamos falando. E como já dissemos, queremos repetir ao longo do mês de junho, então falando sobre bagagem familiar, bênção ou maldição. E eu quero fazer um último convite. No dia 10, na terça-feira agora, às 10 horas da manhã, eu estarei numa live da nossa missão Espaço Orla. Que dia? Dia 10, terça-feira, às 10 horas da manhã. Então, se você quiser, convide alguém, nos acompanhe. Dia 10, terça-feira, às 10 horas da manhã, nós estaremos numa live com a nossa missão Espaço Orla. É um convite dos nossos queridos pastores que coordenam lá, o pastor Anderson e a pastora Juliana, juntamente com uma equipe linda. Então, toda terça-feira eles têm essa live às 10 da manhã. E terça-feira, no dia 10, eu e pastor Daniel estaremos. E o endereço é @culto na orla, tudo junto, @culto na orla. Então, terça-feira, às 10 horas da manhã, nós estaremos juntos com os pastores queridos, Anderson e Juliana e toda a equipe deles, nessa live. Terça-feira, dia 10 de junho, às 10 horas da manhã. Queremos muito que vocês estejam conosco. E se puderem, leia esse livro, Bênção e Maldição. Combinado? Que Deus abençoe vocês. Amém. Se vocês quiserem, deixando aí um recadinho, um tchauzinho, um pedido de oração, daqui a pouco às 23 horas nós estaremos orando. Estamos num propósito de oração diariamente, às 12 horas Lorena. E às 23 horas. Então, se você quiser deixar um pedido de oração, Deus abençoe vocês. Igor, Cláudio, Davi, Deus abençoe vocês, filhos Pastor Robson queridos. está lembrando que nós temos ainda 10 vagas para o congresso Entre Lençóis, que será do dia 24 a 26, agora de julho, final de julho, tá? Nós temos ainda 10 vagas
inscrições. E toda quarta-feira, na Rádio Jet, nós temos uma programação para família. Baixa no seu celular, radiojet.com.br. Toda quarta-feira nós temos um programa às 16 horas, de 16 às 17 horas, sempre uma entrevista. Essa quarta-feira estaremos entrevistando o pastor Marcos Câmara. Ele é do líder da paternidade, dos cursos paternidade. Tá bom? Muito obrigado por você estar aqui conosco. Nós vamos gravar esta palavra, vamos colocar no nosso Instagram e que Deus te abençoe muito. Amém. Viu? Lorena, querida, Deus abençoe. Evandro, os filhotes, filhos amados. Igor, também amamos vocês. Deus abençoe. A Leteia, o Wilson. Fernando. Rodrigão. Pastor Fernando, Adriana, filhotes. Cadê os filhotinhos? Pastor Fernando, pastor Adriana. Lorena, nós temos que ir em Brasília, hein? Amamos vocês. Vamos aí para ver vocês e o presidente. Gisele, querida. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Fiquem com Deus, viu? Carolzinha, Davizinho, Alisson. Deus abençoe vocês. Obrigada, queridos, principalmente vocês que não somente passaram por aqui, mas permaneceram conosco. Deus abençoe vocês. Amém. Que essa palavra tenha abençoado os corações em nome de Jesus. Amém. Olha, nós vamos estar aqui com algumas pessoas nas nossas lives. O Gessé e Sueli, que foram líderes do curso Casados para Sempre, líderes nacionais. Silmar Coelho também, já falou que quer estar aqui conosco. Paulo, lá de Cruzeiro. Daniel, de Chapecó. Rodrigo, lá do Paraná. Paulo Hortêncio, de Recife. Júlio, de Suzano. Então, alguns pastores estarão aqui para nos abençoar. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Pastora até a próxima, Tati, se Deus quiser. Robson, Deus abençoe 23 vocês. horas nos encontramos na oração. Gisele, linda. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Virgínia, Deus abençoe.